A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi Cristo para minha vida, escolhi entregar a minha vida para Jesus, escolhi deixar Jesus ser o condutor da minha casa, da minha vida, da minha família, e foi a melhor escolha que eu fiz nessa vida, foi deixar Ele ser o Senhor da minha vida. Às vezes a gente se pergunta: Senhor, quem sou eu para o Senhor me amar tanto assim, né? Quem sou eu? Simples mortal, ser humano. Mas a palavra dele diz que Ele nos amou primeiro, que Ele nos ama muito, que Ele sabe que nem só de pão a gente consegue viver, e Ele quer alimentar o nosso espírito também. Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe a vida verdadeira. Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, também está disponível para você, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Jesus também está disponível para você. Você que acha que a sua vida não tem saída, que não tem como resolver, que não tem como atravessar isso que você está passando aí sozinho, sozinha, Jesus te ajuda. Ele pega na tua mão, assim como Ele fez comigo, Ele faz com você também, assim como Ele fez com a minha esposa, assim como Ele fez com a minha família, assim como Ele fez com um montão de gente que a gente conhece. Ele também quer fazer na sua vida, porque você é especial, você é uma escolha de Deus. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Então, guarda isso no teu coração. Entende o amor de Deus por você. Deus quer te alimentar, Deus sabe da sua necessidade. Ele nunca se atrasa, não. A palavra que eu quero ler para a tua vida está no livro de Mateus, o Evangelho escrito por ele, capítulo 4, vou pegar do versículo 1, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Vamos até aqui. Jesus tinha acabado de ser batizado. A palavra diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele, e todos os que estavam ali no Jordão, onde ele foi batizado por João, ouviram uma voz que disse assim: Meu filho amado, em ti eu me alegro. Era a voz de Deus dizendo para Jesus, e todos viram o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba. A Bíblia fala que era como um formato, né? Não é que seja, né? Eu vou ler o versículo 16, que diz assim: Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado, de quem me agrado. Entenda que não era uma pomba, é como. Então a maneira, o formato que eles acharam, encontraram para representar
e dizer o que eles estavam vendo, eles imaginaram como se fosse uma pomba e por isso deixaram escrito. Então não tem nada a ver uma pombinha ser o Espírito Santo. Não é isso. É como se fosse. É um formato que eles tiveram ali uma ideia de como expressar aquilo que eles estavam vendo. Voltando para o ponto da mensagem, diz que Jesus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E às vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida, por um vale, por um deserto, por um lugar seco, árido, por um lugar de pouco recurso, às vezes nenhum, e a gente costuma dar crédito a quem não tem o crédito. A gente costuma dizer: rapaz, o diabo se levantou, eu tô passando por uma prova, não sei o que e tal. E começa a reclamar, e começa a murmurar, e começa a dar crédito a Satanás. Sendo que a palavra de Deus diz que quem nos conduziu, ou melhor dizendo, quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito, para que ali houvesse um período de preparação, um período de treinamento, um período onde coisas eram necessárias para serem provadas. Por que ser provado? Se Jesus é o Filho de Deus e Deus tinha acabado de dizer isso. Você acha que as pessoas que ouviram Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, da mesma forma que elas ouviram, Satanás também não ouviu? Ouviu. Ouviu sim. E Satanás tentou Jesus através da palavra de Deus. E disse, pegou aquela palavra que saiu da boca de Deus e disse: se tu és o Filho de Deus. Entenda, irmão, quando você ministra, quando você libera uma palavra, quando uma palavra é liberada para a sua vida, tudo isso é enxergado, tudo isso é ouvido no mundo espiritual. E situações são permitidas na nossa vida para que haja uma prova do que está no nosso coração. Todos tinham acabado de ouvir que Jesus era o Filho de Deus. Satanás tenta naquilo que sabe que ele sabia. Ou seja, Satanás vai sempre fazer questão de provar o homem naquilo que ele já alcançou, naquilo que ele já sabe. Jesus sabia que era o Filho de Deus, ele tinha acabado de ouvir. Aí vem Satanás para provar Jesus naquilo que ele tinha acabado de ouvir. Isso é o que acontece hoje. Você lê a palavra de Deus, você assiste uma pregação, ouve uma ministração, você se edifica com a palavra e ele sabe que você ouviu, ele sabe que você leu, ele sabe que você sabe. Agora ele vai criar circunstâncias para provar o que nós já alcançamos. E nessa hora, nós temos que fazer exatamente como o Senhor fez, como o nosso Senhor Jesus fez. Se defender usando a palavra de Deus. Ou seja, vivendo aquilo que já alcançamos. Se já alcançamos, então agora vamos viver por aquilo que alcançamos. Às vezes situações se levantam dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua vida, porque ele está articulando para te provar,
para saber se você é um filho de Deus, para saber se aquela palavra gerou um fruto dentro de você, para dizer que você não é, para dizer que você ainda é aquela velha criatura, para dizer que você não mudou, para dizer que a palavra de Deus você ignora, que você zomba de Deus, que você só lê por ler, que você só vai ao culto por ir, porque nada funciona na tua vida, porque as coisas não geram fruto, e ele vai tentando, mas o que eu e você precisa fazer é o que o Senhor fez: dar um fruto na hora da prova, dar um fruto que glorifique a Deus. E o nosso Senhor disse para ele: nem só de pão, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Talvez hoje você passe por alguma situação na sua vida, não sei qual o drama da sua vida, qual é a situação que você enfrenta hoje. Pode ser um problema no casamento, pode ser um problema de droga, de vício, pode ser um problema de não se perdoar, pode ser um problema financeiro. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta hoje na sua vida, mas o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é nos alimentar, é nos fazer lembrar que existe uma palavra que alimenta o nosso espírito e que agora nós precisamos dar um fruto daquilo que já nos alimentamos, aquilo que entrou no nosso coração. Agora, nesse momento de deserto, nesse momento de vale, nesse momento de sequidão, nesse momento que as coisas aparentemente não estão bem na nossa vida, é que nós precisamos buscar no baú, lá no nosso coração, o bom tesouro, puxar de lá, tirar de lá o bom tesouro e dar um fruto que glorifique a Deus, dar um fruto para a glória de Deus. Então, nesse momento agora, é o momento que você mostra para o mundo espiritual, para todas as pessoas, que você é um filho de Deus, que você não precisa somente do pão, ou seja, do material, mas que você também necessita do espiritual. E nessa hora você vai gerar um fruto daquilo que já tem dentro de você. Então, não sei qual é a situação que você está passando hoje na sua vida, mas dentro de você já existe um tesouro, dentro de você já existe uma palavra, e hoje é o dia de você dar um fruto através dessa palavra, porque o próprio Espírito Santo é quem está te conduzindo em tudo isso. O próprio Deus é quem está fazendo tudo isso acontecer, para que coisas preciosas sejam geradas dentro de você, para que você possa resistir às tentações que têm sido oferecidas a você, para que você possa dizer não a Satanás, para que você possa dizer não à tentação, para que você possa dizer não ao pecado, à desobediência, para que você possa se submeter a Deus, para que você possa dar um fruto para a glória de Deus. Então, agradeça a Deus pelo momento que você está passando hoje, que por mais que seja um deserto que você passe, o seu Deus não deixou de estar contigo. A palavra diz que o Espírito conduziu Jesus. Ele não conduziu e deixou Jesus lá, não. Ele estava lá com Jesus, e é isso que Deus faz comigo e com você. Ele atravessa o deserto comigo e com você, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar a nossa provisão, não deixa faltar as nossas necessidades, mas Ele quer que nesse deserto eu e você dê um fruto seja gerado, um fruto de obediência a Deus, um fruto de submissão a Deus, um fruto daquela palavra que já foi ouvida antes. Jesus já tinha lido uma palavra outra vez atrás, e nesse dia Jesus buscou dentro dele, lembrou e disse: epa, peraí, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Por que é que eu vou transformar essa pedra em pão para provar alguma coisa para você, Satanás? Essas são aquelas pessoas que chegam para mim e para você e dizem: você não é homem de Deus não, sei lá, é mulher de Deus. Se fosse mulher de Deus não fazia isso, se fosse homem de Deus não fazia aquilo. E eu e você não precisa transformar pedra em pão. O que nós precisamos é buscar dentro de nós uma palavra que já está semeada, que já existe dentro do nosso coração,
e dar um fruto dessa palavra e apresentar essa palavra à tentação, e ela vai fugir da gente. Então entenda, assim como você alimenta o seu corpo, assim como você cuida da sua vida, assim também você tem que cuidar da sua vida espiritual, e Deus faz questão de nos alimentar, e Deus faz questão de nutrir o nosso espírito. Situações são geradas e permitidas para que a gente se ajoelhe, porque por um momento da nossa vida a gente acha que consegue viver só de pão, acha que consegue viver sem Deus, acha que consegue viver pelas nossas vontades e andar com as nossas pernas. E o próprio Deus faz questão de nos lembrar isso e diz: deixa eu dar um alerta, vamos dar uma voltinha comigo ali no lugar. E nos leva nesse deserto para poder falar de amor, para poder nos mostrar que Ele não nos desampara, que Ele não nos deixa. Então Deus é um Deus tremendo, é um Deus que nunca vai nos desamparar, que nunca vai nos deixar sozinho. Ele sempre vai fazer questão de estar ao nosso lado para poder suprir a nossa necessidade. E nós precisamos de verdade confiar em Deus, confiar nessa palavra que já foi semeada no nosso coração, e hoje, no meio disso que você está vivendo, você possa dar um fruto para Deus. Para de querer transformar pedra em pão, para de querer discutir, para de querer brigar, para de querer viver andando segundo as tuas vontades, segundo a carne, mas se submete a Deus e anda pelo Espírito de Deus. Faz a vontade de Deus, deixa Deus ser o condutor da tua vida. Dá um fruto para Deus através disso que você já alcançou. Você já alcançou, agora dá um fruto para Ele. Você precisa entender que o seu espírito também necessita de alimento. O seu espírito também necessita de cuidado. E o que Deus está fazendo hoje na sua vida é cuidando de você. Se é necessário a gente passar pelo que a gente passa hoje, para que a gente possa viver no caminho que Deus quer que a gente viva, glória a Deus por isso. Graças a Deus que Ele lembrou de nós e que Ele cuida da nossa vida. Vamos glorificar Ele, assim como o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus resistiu à tentação e glorificou a Deus. A palavra diz que no final de todos esses dias, os anjos vieram e serviram o Senhor. E é isso que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos ser servidos por um banquete que o próprio Deus vai servir. O próprio Deus vai fazer questão de servir esse banquete quando eu e você resistir às migalhas que Satanás oferece. Resista ao diabo, se submeta a Deus e resista ao diabo, e ele vai fugir da tua vida, e ele vai fugir da tua casa. E ele vai fugir, porque ele vai saber que dentro de você existe algo precioso e que não dá para brincar com você não, porque você está cheio de Deus, porque você se submete a Deus, porque você já não bate boca, porque você já não discute, porque você agora coloca o seu joelho no chão e vai alimentar o teu espírito e vai viver o período que Deus tem para você no deserto, glorificando ao próprio Deus que te conduziu a Ele. Quando o povo saiu do Egito, quando a mensagem que Deus colocou na boca de Moisés para pregar para o faraó e libertar o povo era a seguinte: liberta o meu povo para que eles prestem culto a mim no deserto. E às vezes a gente está passando por esse deserto, mas não presta o culto a Deus. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar a tua vida nesse dia, hoje. Agradeço a Deus pela oportunidade de
de me dar essa palavra nesse dia. Saber que eu preciso alimentar o meu espírito, saber que você precisa alimentar o seu espírito, saber que nem só de pão a gente vive, mas é necessário que o nosso espírito seja fortalecido. Então é essa. Medita nessa palavra e entenda que nem só de pão você vive. Você vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o alimento balanceado, é a ração balanceada. Tem que ter pão, mas não pode faltar o alimento espiritual. Tem que ser equilibrado. Então é isso. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado pela oportunidade que você me dá de falar de Jesus. Se preocupa com conta não, meu filho, porque conta todo mundo tem. Curte esse período aí no deserto. Curte esse período aí, alimenta. Deixa Deus alimentar o teu espírito. Deixa os anjos de Deus servir você. Deixa Deus cuidar de você nesse período. Deixa Ele te fortalecer, te preparar, porque grandes coisas é o que Deus tem para a tua vida. Grandes coisas é o que Deus tem para você. Ele está só te capacitando, Ele está só te preparando, Ele está só te moldando, Ele está só te enchendo, porque Ele vai te usar demais nessa terra para glorificar o nome dEle. Vidas serão alcançadas para a glória de Deus através de você, porque você